Saudações, patriotas de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao canal Capitão do Povo, o canal que não tem medo de encarar as perguntas que a grande mídia evita e que dá voz ao que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer. Aqui não jogamos conversa fora. Nós vamos direto ao ponto, com fatos, análises e aquele olhar que atravessa o verniz das manchetes para encontrar a verdade que está escondida logo atrás. Então, antes de mergulharmos nessa história, peço que você já fortaleça o nosso movimento, se inscreva, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que não tem medo da verdade. Quanto mais crescemos juntos, mais forte fica a nossa voz. O tema de hoje é daqueles que dividem famílias, racham amizades e movimentam multidões nas ruas. O enigma Bolsonaro, mito ou perseguição? Em um cenário político carregado de paixões e narrativas opostas, Jair Messias Bolsonaro surge como um dos personagens mais polêmicos da história recente do Brasil. Para alguns, ele é um vilão que coloca em risco a democracia. Para outros, é o último bastião contra um sistema corrupto e decadente. Mas será que por trás de todo o barulho e das manchetes inflamadas existe uma verdade mais silenciosa, porém muito mais profunda? Bolsonaro não chegou à presidência por acaso. Sua ascensão foi fruto de um cansaço coletivo, de um país exausto de promessas vazias e escândalos intermináveis. Ele se apresentou como o antissistema, o outsider que falava o que ninguém tinha coragem de falar, mesmo que isso custasse críticas e inimigos poderosos. Prometeu menos Estado, mais liberdade econômica, combate sem tréguas à criminalidade e defesa inabalável de valores conservadores. Para seus críticos, ideias radicais. Para seus apoiadores, um sopro de esperança. Mas aí surge a pergunta que incomoda muita gente. Essas promessas foram perseguidas dentro dos limites da lei? Ou o mito ultrapassou as fronteiras do que a Constituição permite? Muitos afirmam que sim, que ele agiu sempre amparado por processos democráticos, submetendo reformas, privatizações e medidas econômicas a intensos debates e votações. A reforma da Previdência, por exemplo, foi cercada de polêmica, mas tramitou pelos canais corretos, passou pelo Congresso e seguiu o devido processo legal. Ainda assim, a sombra da desconfiança nunca deixou de pairar. Enquanto uns o veem como um defensor da lei que foi vítima de um sistema disposto a derrubá-lo, outros acreditam que ele manipula a própria legalidade para beneficiar seus interesses e os de seu grupo político. Essa tensão, essa linha tênue entre a ação legítima e a suposta transgressão é o que mantém o nome Bolsonaro constantemente no centro de debates acalorados. E é justamente esse labirinto que vamos explorar agora, sem filtros, sem maquiagem e sem medo de encarar as respostas que encontrarmos. Amigos do canal, a voz de vocês importa. Deixem seu comentário, deem like e espalhem este vídeo para que juntos possamos alcançar ainda mais pessoas. Para entender a narrativa oculta em torno de Bolsonaro, é preciso olhar para o campo de batalha onde ele mais se destacou o confronto com a velha política. Desde o início de seu mandato, ele se colocou como um opositor feroz ao chamado toma lá da cá, aquela prática antiga onde cargos e favores eram trocados por apoio político. Essa postura lhe rendeu respeito entre muitos brasileiros cansados de ver a máquina pública como um balcão de negócios. Mas também atraiu inimigos poderosos, tanto dentro quanto fora do Congresso, gente que viu sua influência ameaçada e passou a trabalhar nos bastidores para enfraquecê-lo. No campo econômico, Bolsonaro abraçou o liberalismo de forma mais direta do que qualquer outro presidente em décadas. Sob a batuta de sua equipe econômica, buscou privatizar estatais, enxugar o tamanho do Estado e abrir espaço para investimentos estrangeiros. Foram medidas impopulares para alguns setores, mas todas passaram por votações e seguiram o trâmite legal. Ainda assim, cada passo era recebido com uma enxurrada de críticas, como se houvesse sempre uma intenção oculta por trás. Seus defensores, porém, apontam que os resultados como o controle da inflação em certos períodos e o fortalecimento do agronegócio foram frutos de decisões técnicas e não de aventuras políticas. A pandemia de Covid-19, no entanto, foi o divisor de águas. Enquanto governadores e prefeitos decretavam lockdowns e restrições, Bolsonaro defendia a manutenção da economia aberta, alegando que o desemprego e a fome também matam. Essa postura gerou embates ferozes com o Supremo Tribunal Federal, que garantiu a autonomia de estados e municípios para tomar decisões sanitárias. Na prática, ele perdeu o controle direto sobre as medidas de combate à pandemia, mas continuou sendo responsabilizado por grande parte dos problemas.
Críticos o acusaram de negligência, enquanto apoiadores sustentam que ele apenas respeitou os limites constitucionais e defendeu a liberdade individual. Ao mesmo tempo, sua relação com a imprensa atingiu níveis de tensão inéditos. Bolsonaro nunca escondeu sua desconfiança com a grande mídia, acusando-a de parcialidade e manipulação. Ele preferiu se comunicar diretamente com a população por meio das redes sociais, lives semanais e discursos diretos, sem o filtro dos jornalistas tradicionais. Para alguns, isso foi uma ruptura saudável com um sistema de informação viciado. Para outros, foi um ataque frontal à imprensa livre. Mas, goste-se ou não, não havia ilegalidade nessa escolha, apenas um método diferente que reduzia o poder da mídia tradicional de moldar a narrativa nacional. Se existe um ponto que intensifica a polarização em torno de Bolsonaro, é a forma como ele lidou com os embates institucionais. Durante seu governo, a tensão com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional foi quase constante. Em várias ocasiões, ministros do STF tomaram decisões que limitavam ou revisavam ações do Executivo, e Bolsonaro respondia publicamente, muitas vezes com críticas duras, alegando que estava defendendo suas prerrogativas constitucionais. Para seus apoiadores, isso era prova de coragem, um líder que não se dobrava a pressões de outros poderes. Para seus detratores, era um comportamento autoritário, uma tentativa de intimidar instituições democráticas. O que poucos mencionam é que, na maior parte das vezes, essas disputas seguiram o rito legal, recursos, decisões colegiadas, embargos, ou seja, a própria dinâmica prevista pela Constituição. Patriotas, não fiquem só assistindo. Participem, comentem sua opinião rápida, curtam o vídeo e compartilhem para que mais brasileiros conheçam essa perspectiva. Outro aspecto relevante é sua postura em relação à liberdade de expressão. Bolsonaro fez desse tema um de seus estandartes, colocando-se contra aquilo que chamava de censura ideológica e defendendo o direito de manifestação até de vozes críticas a ele. Porém, em um ambiente político e social cada vez mais inflamado, suas falas eram frequentemente interpretadas como incentivo a ataques contra jornalistas, opositores e até mesmo instituições. Essa fronteira tênue entre o discurso firme e a suposta incitação ao ódio foi usada como munição contra ele em inquéritos e ações judiciais. Mesmo assim, em termos formais, raramente se encontrava base legal suficiente para uma condenação concreta. No campo social, sua defesa de valores tradicionais e da família moldou uma série de políticas e ações. Programas de incentivo à natalidade, apoio a escolas cívico-militares e decretos relacionados ao direito de defesa pessoal foram alguns exemplos. Tudo isso realizado dentro das competências do Executivo, via decretos ou proposições submetidas ao Legislativo. A oposição dizia que tais medidas eram uma tentativa de impor uma agenda ideológica ao país. Já a sua base afirmava que ele estava apenas reafirmando princípios que sempre fizeram parte da identidade nacional. Esse embate de valores, mais do que qualquer questão técnica, foi talvez a principal fonte de amor e ódio à sua figura, deixando claro que a disputa em torno de Bolsonaro vai muito além da política. É também uma batalha cultural. Na política externa, Bolsonaro traçou um caminho que quebrou paradigmas. Ele aproximou o Brasil de países com os quais compartilhava afinidade ideológica e afastou-se de acordos multilaterais que, segundo ele, limitavam a soberania nacional. Essa postura gerou atritos com parceiros históricos, mas sempre foi conduzida pelos canais diplomáticos formais, com negociações, notas oficiais e assinatura ou recusa de tratados dentro do que a lei permite a um chefe de Estado. Seus críticos viam nessas escolhas um isolamento perigoso. Seus apoiadores, por outro lado, enxergavam a reafirmação de um Brasil independente que não se dobra a pressões externas. Ainda assim, o peso das acusações nunca deixou de acompanhá-lo. Inquéritos, processos e pedidos de investigação se acumulavam, e a cada nova denúncia, o debate reacendia, mito ou vilão. Para muitos patriotas, estava claro que havia uma perseguição política em curso, uma tentativa de neutralizar não apenas o homem, mas o símbolo que ele representa. Argumentam que a lei, em vez de servir à justiça, estaria sendo usada como ferramenta de guerra ideológica. Mesmo assim, muitos desses casos acabavam arquivados ou resultavam em absolvições, quase sempre com base na falta de provas concretas de ilegalidade. Esse detalhe, no entanto, raramente ganhava destaque nos noticiários. O que é inegável é que Bolsonaro se tornou um personagem que transcendeu a política.
Para milhões de brasileiros, ele continua sendo a voz que ecoa contra o sistema. O líder que não recuou diante da pressão e que, certo ou errado, agiu de acordo com sua visão para o país. O futuro dirá como a história julgará, mas hoje o mito ainda é uma força viva no imaginário nacional. E assim, patriotas, seguimos firmes. O Capitão do Povo é o seu espaço para debater, questionar e enxergar além do que querem que você veja. Se essa análise abriu seus olhos, deixe o like, comente sua opinião e compartilhe com todos que precisam ouvir esse lado da história. Juntos, fortalecemos a resistência e mostramos que o povo brasileiro não se curva. A batalha pela verdade continua e nós estaremos aqui para contá-la.